Vamos lá para mais esse vídeo e eu vou fazer aqui esse vídeo abordando um tema um pouco diferente, no entanto serve para exemplificar muitas das coisas que a gente vem falando aqui no canal, acerca principalmente do comportamento masculino e feminino, né? E como as pessoas elas se permitem ser enganadas, elas querem ser enganadas, elas gostam de ser enganadas, e que muitas das vezes a tentativa de gerar debate, e há muito tempo, né? Eu tenho essa concepção comigo, que a tentativa de gerar debate para convencer as pessoas é a coisa mais contraproducente possível, aonde você só vai ter inimizades e gerar um desgaste para você mesmo que, no final das contas, quando você coloca na balança, não compensa, né? Eu vejo isso no debate, na discussão. Então, geralmente, quando eu posto um conteúdo, quando eu posto um assunto, eu já estou com minha opinião bem formada ali. E o caráter que eu passo essas informações é informativo. Então, a pessoa pega aquela informação e ela faz o que bem entender com aquela informação. Eu não vou discutir os pormenores, eu não vou discutir o porquê, tá? Até porque eu tento exemplificar o máximo o que eu estou tentando falar nos vídeos. Então, geralmente, eu ainda, hoje, me bato com pessoas que chegam no canal né, achando que vai lidar com o conteúdo que eu posto da mesma forma que lidar com outros canais. Ou seja, o cara claramente ele vai usar de uma manipulação para tentar atrair minha atenção para o comentário, aonde ele vai ficar ali tomando e comendo meu tempo. Quando eu vejo isso, eu identifico logo de cara, eu geralmente faço o quê? Bloqueio a pessoa. Porque eu já sei. Ah, mas pode ser que... Bom, pode ser que não, pode ser que sim. Eu estou há muito tempo na internet e eu sei exatamente como é que as pessoas, como é que se cria haters, como é que eles se alimentam do conteúdo que você produz. Então, desde quando eu entendi que essas pessoas eu não tenho nem que dar um oi, tá? E eu já falei, minha educação não depende da forma que você está digitando, né? Porque, eu fui educado com você. Existe uma malícia, uma sagacidade na educação de algumas pessoas ao comentar, que exatamente é para tentar passar que você não está sendo educado. Então, eu sempre aviso, cara, não importa se você está sendo educado ou não. Velho, a ideia que você postou, tá? Se ela não é uma ideia que você teve um mínimo de inteligência para analisar o que você escreveu, se está correto ou não, se você não analisou todo o contexto daquilo que foi postado ou não, eu simplesmente vou bloquear o teu comentário independente da sua educação. Sabe por quê? É exatamente essas pessoas que falam manso, essas pessoas que são educadas, que são as pessoas mais venenosas e manipuladoras. Tá? Eu falo isso com experiência própria, né? Conheço muita gente assim, e eu sei como é que o ser humano tende a manipular. E isso parte de diversos assuntos. Então, não é só o assunto masculinista que você acaba passando por isso, né? De uma pessoa falar obviedades ou falar de forma educada para tentar atrair a atenção das outras pessoas sem provar o ponto, né? E as pessoas tendem a negar a realidade por conta de supostos bons argumentos, levando-se em consideração a porra da eloquência e não de fato as provas apresentadas. E um dos assuntos que muito sofre com isso é exatamente a questão da Terra plana. Por quê? E a Terra plana, eu julgo esse assunto um pouco pior nesses aspectos, porque começa a gerar uma certa... É um nível de insanidade da parte de quem ataca o assunto. Por que insanidade? Porque a pessoa ela passa a negar a própria natureza, ela passa a negar aquilo que ela observa, ela passa a negar a física, né? Ela passa a negar a ciência como um todo, para que aquelas crenças, tá? Enxertadas em sua cabeça na mais tenra idade, que a pessoa não consegue se desvencilhar, tá? Possa continuar viva ali na mente da pessoa. Todo assunto que a pessoa ela precisa acordar, ou precisa sair dessa matrix que ela se encontra, esse despertar ele vem de uma forma extremamente violenta. Mas a Terra plana em particular, cara, é um negócio que, assim, como eu falei, beira a insanidade as pessoas defender certas questões. E eu digo o seguinte, para mim, todo globalista ele é burro, tá? Sem sombra de dúvidas. Eu sei que eu tenho inscritos aqui que são globalistas, e eu sei que a maioria deles sabe que eu defendi a Terra plana, mas não sabe os argumentos e como eu defendi a Terra plana. E nesse vídeo vocês vão entender porque algumas pessoas acabam me odiando por conta desse assunto. Me odiaram bastante por conta desse assunto. Porque exatamente para mim, globalista é um bicho burro do caramba. Porque assim, pessoal,
A questão é o seguinte, você pode acreditar na Terra Globo? Pode. Eu acho que nem deveria porque é burrice. Mas enfim, você, cara, sei lá, você acredita em uma Terra triangular, você acredita em qualquer coisa que você inventou na tua cabeça. Eu acho coerente, tá? Ainda assim você vai ser uma pessoa burra. Mas o cara que defende o globo é um nível de insanidade absurdo. Por quê? Porque o cara defende não segundo aquilo que ele atestou, que ele verificou através da ciência. Ele defende isso porque simplesmente ele aprendeu que é assim e acabou. Não existe questionamento. Então, coisas óbvias, lógicas, coisas simples, as pessoas tendem a fazer um rebuliço e dizer que não, que está errada, mas a pessoa nem sequer parou para averiguar como é simples você chegar à conclusão de que é mais lógico ser assim do que ser de outra forma. E aí a gente entra aqui nessa questão dessa postagem do Douglas, o inscrito aqui me mandou, e eu tava pensando aqui, pô, se eu faço um vídeo sobre o tema e tal, Terra plana é um pouco complicado e tal, eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer porque isso pode gerar uma certa discussão na cabeça das pessoas, e como eu falei, eu tenho inscritos aqui que ainda acreditam no Globo, e eu não tô faltando com respeito a você, chamando você de burro, é porque você tá sendo burro, e eu acho que você vai entender um pouquinho. Não que você agora vai, porra, eu vou virar terraplanista. Não é o caso. Mas é que você vai perceber que você precisa questionar o seu modelo. Você precisa, por uma série de fatores, tá? Então, o Douglas postou isso aqui, eu acredito que seja na aba comunidade dele, tá? Nos tempos modernos, falar o óbvio é ser louco. Aí tá aqui o Rodrigo Leite falou o seguinte: além do Sol girar em torno da Terra, agora o Sol muda de rota do nada para fazer as estações. O Douglas tá ficando louco. Quer dizer, você vê que como o assunto Terra plana ele é um assunto interessante, mas também é um assunto que te joga numa armadilha de um loop infinito que você vai ficar repetindo essas merdas o tempo todo. E sempre vai chegar um retardado mental que vai repetir a mesma coisa que está gravado, mas o cara não faz questão de pesquisar, mas ele quer que você responda. Tá? E esse tipo de paciência eu sinceramente não tenho pra gente preguiçosa. Que tipo assim, porra, tá lá, o conteúdo tá no canal. Eu sempre falo, pessoal, Gidão, porra, pô, Gidão, cadê os dados? Caralho, eu faço um monte de matéria lá e eu tô lendo a matéria, tá lá o título, velho. Pega a porra do título da matéria, escreva, tá? Pega a palavra-chave que eu tô falando, palavras que eu tô falando, o assunto. Gidão tá falando do assunto sobre violência que acontece em tal lugar. Bota no Google americano, eu ainda sempre dou essa dica, e pesquisa essa porra, meu irmão. Sabe? É um negócio muito simples. Aí a gente entra aqui nessa questão. Quer dizer, para mim, uma das coisas que é mais fundamentado na Terra plana e mais lógico é exatamente a movimentação do Sol e da Lua. E quem conhece, né, a minha trajetória na Terra plana e conhece o canal antigo, sabe que era o que eu mais tratava, o que eu mais falava. Era exatamente sobre esses dois assuntos. Exatamente por quê? Porque, cara, é muito lógico que a forma com que o Sol e a Lua funcionam, é mais lógico você explicar isso numa Terra plana, tá? Estacionária, do que em um globo. Aí você pega assim, aí a pessoa fala, além do Sol girar em torno da Terra, quer dizer, que não é em torno, então você vê, a pessoa ela comenta baseando que ela não conhece o próprio modelo. Ou seja, vamos lá, vamos exemplificar, né? Cai a tesoura aqui. Vamos exemplificar. Aqui é a Terra, tá? Então o Sol ele não gira em torno da Terra, né? Porque o entorno seria isso, não é isso? O Sol gira em cima da Terra, não é em torno. O entorno da Terra é no globo. O Sol gira em cima da Terra. E ele acha loucura é o seguinte, né? Segundo vamos ler aqui a resposta do Douglas, eu entro aqui nas explicações, tá? Por que louco? Quando você olha para o céu, é isso que você vai observar, o Sol girando ao redor da Terra e fazendo um movimento de vai e vem no ciclo anual entre os trópicos, solstício de inverno, solstício de verão, passando também pelo Equador, equinócio, certo? Agora vamos lá. Aqui está a Terra. O Sol ele gira por cima da Terra, tá? Então, para os caras, é muita loucura o Sol ele fazer esse movimento, aonde ele vai afunilar e depois ele vai voltar. Ou seja, a Terra faz um movimento de uma espiral. O Sol faz um movimento de uma espiral. E é um dos assuntos muito bem explicados, que é as estações. Tem até um vídeo no canal do Martins, um vídeo bem antigo, mas é um vídeo totalmente atual, que fala como é que funcionam as estações na Terra plana. E é exatamente isso que o Sol faz. E é tão fácil de observar isso, tá? Que um exemplo, você pega o Sol pelos trópicos, tá? Então você tem Câncer. Então, como é que se dá? O Sol está em Câncer, verão, na América do Norte.
Então, de acordo os dias vão passando, os meses vão passando, o Sol ele vai abrindo, tá? Esse círculo que ele faz e ele passa agora a circular pelo Equador, tá? O que que ele vai fazer aqui? Verão no Equador. Quando ele verão no Equador e você passa para primavera, outono, tá? No outono na América Central, tá? Quando ele vai para Capricórnio, você tem, obviamente, inverno, tá? Lá na América do Norte e na Central aqui você tem o outono. Ou seja, é um movimento extremamente lógico e o interessante é um movimento extremamente observado. De que ponto? Eu me lembro na época que eu fiz uns vídeos para provar isso aí. Eu vou só contextualizar de forma rápida como é que eu fiz. E assim, é uma observação tão fácil e tão simples você saber que é o Sol. Tipo assim, você tá parado aqui, tá? Vamos lá, questão de... Eu tô parado, tô sentado, eu tenho noção. Eu tenho noção que eu tô parado e que eu tô sentado. E eu sento e eu tô observando o Sol. E eu tô vendo o Sol passar por cima da minha cabeça. O cara tem que ser muito insano e muito retardado mental, misturado com burrice e com a fé cega na ciência, para o cara dizer assim, não é o Sol que está se movimentando, sou eu que estou me movimentando. Por aí, tipo, eu acho que qualquer conversa séria, quando se trata de ciência, quando parte para o heliocentrismo, você acaba com a conversa séria. Porque, tipo assim, cara, tudo bem, sei lá, mas, mano, presta atenção, lógica. É um contexto básico. Olha isso aqui, certo? Isso aqui, uma fita crepe. Eu vou passar ela para minha cabeça. Quem que se movimentou? Aqui, mais baixo. Quem se movimentou? Você vai dizer, Gira, é lógico, é a fita crepe. Não, seu burro, fui eu. Não, Girão, fui eu, cara. Se eu tô vendo o Sol se movimentando e eu vou assumir que é a Terra que tá se movimentando, por que eu tenho que assumir que isso aqui tá se movimentando e não eu? Não, Girão, mas não, que explicação você vai dar? Me explica, que explicação você vai dar? Você tá vendo isso aqui se movimentando, certo? Certo. Não é o mesmo movimento que você vê o Sol fazer? É. Que explicação você vai dar? O paralaxe. Tem cara que fala que é o paralaxe, caralho. O paralaxe você comprova facilmente. Você já viajaram de carro pela estrada? Pois é. Não parece que as montanhas lá atrás estão praticamente paradas, enquanto a cerca está em uma velocidade absurda? Tudo está na mesma velocidade. Certo? Por quê? Por que está se movimentando é você? Porque você vê o objeto longe, em uma velocidade menor, por causa da luz. Essa luz lá atrás, ela demora para chegar à sua visão. Então você não vê as coisas aqui perto de você na mesma velocidade que você vê as coisas lá distante. Isso é paralaxe. Certo? Então é por isso que você vê o Sol se movimentar devagarzinho, mas você vai se movimentar. E eu me lembro na época, na mesma época que eu estava produzindo esses vídeos, né, sobre Terra plana, eu também trazia aquele conteúdo mais histórico. E eu me lembro que, até onde eu sei, tá? E eu acredito que qualquer um pode confirmar, na época, eu fui o primeiro canal a trazer as diversas traduções de escritores, né, antigos, teólogos, e principalmente ali você tinha falas de... eu acho que João Crisóstomo tem frases sobre isso, e também Martinho Lutero, aonde eles falam, Martinho Lutero até fala, né, que surgiria tempos que os homens estariam tão... eu esqueci exatamente como é a frase, mas quem lembra sabe o que eu estou falando. Que seria capaz de o homem dizer que é o Sol que está... que é a Terra que se move e o Sol que está parado. Pois é, essa é a realidade de hoje. O cara tá vendo o Sol se movimentar por cima dele, mas, de alguma forma, o cara vai lá e diz, não é possível. Vamos dar uma... Agora vamos por exemplo. Eu me lembro de um vídeo que eu fiz nessa época. Galera, isso é lá para 2017, 2018. Eu fiz esse vídeo, mostrei por vários dias. Eu usei um poste como referência, tá? Lá pro lado da casa da minha mãe é muito bom porque você pega o horizonte extremamente limpo. Aqui na minha cidade você pega o horizonte extremamente limpo. Só tem as serras e tudo mais. Então você não tem interferência de luz, você não tem interferência de prédio, de cidade, nem nada. Mas mesmo em uma capital você consegue fazer isso que eu vou te falar agora. Você vai lá, pega de qualquer aplicativo que mostre o nascer e o pôr do sol e da lua. Você vai se referenciar pelo nascer do sol. Tá?
Todo dia, nascer do sol, pôr do sol, nascer do sol, pôr do sol, nascer do sol. Ou você pode só pegar o nascer do sol, não tem problema. Ou você pode pegar só o pôr do sol, não tem problema. Você vai conseguir comprovar isso aqui que eu estou falando. Use um poste, qualquer coisa como referência, que você vai estar todo dia no mesmo lugar. Você vai variar apenas de horário. Você pode ir no mesmo horário todo dia, porque assim, o sol ele vai retardar todo dia e nascer 1 minuto, alguma coisa, né? A lua é mais fácil você observar isso, mas como o assunto aqui é sol, porque a lua, ela diverge em graus dia a dia mais do que o sol, tá? Bem mais do que o sol, tá certo? Então a lua é visível dia a dia que ela mudou de posição, tá? Mas o sol já é um pouco mais... Você vai perceber mais mensalmente que o sol mudou. Você percebe diariamente, mas eu tô falando assim... Um cara que não observa muito, se ele tiver uma boa memória, ele vai perceber. Ó, eu tava olhando aqui no poste, o sol tava nascendo aqui, em relação ao poste. Pô, o sol tá mais pra cá. Então você vai fazer todo dia. Você pega o horário de nascer do sol todo dia. Vai lá. Em referência ao poste, todo dia na mesma posição que você tá. Vai lá e olha. Pá, você anota. Beleza. Em relação... Tira uma foto, tira uma foto. Em relação ao sol. Em relação ao poste, o sol tá aqui. Você vai no outro dia. Sempre vai dar um minuto mais ou menos de diferença do nascer do sol. Você bate a foto. Você vai perceber que o sol não está exatamente no mesmo lugar. Você vai lá no outro dia. Você está no mesmo lugar. O poste não mudou de posição. Você não sentiu que a Terra está se movimentando. Mas o sol está mudando de posição todo dia. E aí, uma pessoa insana chega para mim e diz que a Terra está se movimentando. Mano, o cara tem que ser muito retardado mental para chegar a uma conclusão bizarra dessa, sendo que ele está observando. Mas não, sim, mas e essa história de o Sol subir e descer? Então, na Terra-bola existe a precessão dos equinócios, tá? Que é exatamente onde eles falam que a Terra vai mudar o grau. E isso causa a sensação que o Sol e a Lua estão se aproximando. No caso da Lua é interessante, porque quando eles vão falar da superlua, eles falam, não, a Lua realmente... Né? Eles falam que a Lua está se afastando, mas magicamente na superlua a Lua se aproxima mais um pouco da órbita da Terra e por isso ela parece tão maior. Agora, é insanidade você chegar à conclusão que é exatamente esse movimento que a Lua e o Sol faz, que eles giram em cima da Terra e nesse giro eles fazem um giro em espiral. Eles sobem e descem a depender da posição e das estações. E eu me lembro também que eu fiz vários e vários vídeos sobre isso, tratando dos planetas. E eu até fiz uma escala totalmente diferente da relação dos planetas com o seu brilho e o seu tamanho. Então a gente chega à conclusão, um exemplo, que Vênus é o maior dos planetas, né? Seguido, obviamente, de Júpiter. E não na escala que eles passam absurda. Tá? Por quê? Como é que eles passam aquela escala? Para eles considerar que Vênus é menor que Júpiter, porém mais visível, eles vão falar o quê? Júpiter, Vênus está mais perto da Terra, Júpiter está muito distante, apesar de ele ser enorme, ele está muito distante. Então eles vão trabalhar com esses joguinhos matemáticos, né? Porque o papel aceita tudo, né? Então eles vão trabalhar com esses cálculos e você olha, pô, pelo cálculo é lógico. Mas quando você vai observar, né, por um telescópio ou qualquer coisa do tipo, você vai observar, como eu mostrei, né? Tinha diversas filmagens, outros canais utilizaram essas filmagens na época. Você vai ver que não faz sentido, lógico nenhum. E aí é onde você chega a outra conclusão que eu cheguei na época. Tá, beleza, calma aí. A gente sabe, um exemplo, né? Quando você vai tratar de carabina também, a depender da distância do seu alvo, você tem que ajustar o paralaxe para que chegue no foco, né? Na luleta você ajusta o paralaxe juntamente com o foco, que aí você consegue determinar a distância baseado no foco perfeito, tá? Então, ou seja, com objetos tão próximos, com metros de distância, você tem que ajustar o foco. E uma coisa que eu mostrei. O mesmo zoom que eu utilizava para observar a Lua era o mesmo zoom que eu utilizava para observar os planetas. Zoom e foco. Foco. Zoom não. Zoom é uma coisa que a gente aumenta. O foco é o mesmo foco. Eu conseguia observar os planetas e eu conseguia também observar, obviamente, a Lua. Calma aí. Ou esses planetas, esses astros celestes, eles estão próximos em altitude um do outro, eles estão relativamente na mesma altura, ou magicamente uma ferramenta, né, mecânica está fazendo milagre.
tá se ajustando automaticamente o zoom? Como é que pode um negócio desse? Pessoal, é bizarro, cara. Se aqui na Terra você precisa, um exemplo, um objeto, um exemplo, vamos falar de novo, luneta. Você regulou sua luneta para 15 metros e ela tem paralaxe. Se você regular essa luneta, se você avistar um alvo a 30, esse alvo vai estar embaçado. Porque sua luneta está regulada para 15 metros. Você ajustou tanto a distância quanto o paralaxe para 15 metros. Se você observar um alvo a 30, esse alvo vai estar turvo. Você precisa ajustar o paralaxe para você chegar à distância. E é assim que a gente sabe mais ou menos a distância que o alvo está. E a gente está falando de distâncias insignificantes. Mas, magicamente, para observar os planetas, você não precisa fazer isso. Por quê? Por quê? Se a Lua está a 384 mil quilômetros da Terra e Júpiter está a 1 milhão, como é que eu estou usando o mesmo zoom? Qual o sentido? Aí, não, porque a Lua é um tamanho, esse tamanho relativo, e aí porque a atmosfera também, ele tem essa questão de aproximar. Não, mas calma aí, calma aí. Ele aproxima de forma seletiva? Calma aí. Se ele aproxima para manter tudo dentro de uma distância focal aceitável, por que os planetas ainda assim diferem de tamanho de um para outro? Quando você observa. Ah, estranho. Meio estranho. E aí você chega à conclusão que as estrelas estão um pouco acima, não muito, porque a regulagem de foco que você tem que fazer para visualizar essas estrelas também não é uma mudança brutal de foco. É só um ajuste fino que você faz para você conseguir captar bem o brilho das estrelas. Então você tira que, pela observação, toda a ciência heliocêntrica, né, a pseudociência, a falsa ciência heliocêntrica, ela é totalmente questionável. E aí é onde eu digo. O cara ele consegue observar dia a dia que o Sol muda de posição, né? Que ele sai de um ponto e ele vai para o outro. E eu não estou falando de sair daqui, nascer aqui e se pôr. Estou falando de posicionamento no céu diário. Ele está aqui, no outro dia 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 ele está aqui. Tanto ao ponto de você perceber as mudanças estacionais, o posicionamento do Sol. E a Lua é mais brutal ainda. Tu consegue ver claramente. A Lua hoje vai nascer aqui, ela nasce aqui. Acho que a Lua nasce... Eu esqueci quantos graus de diferença, mas é bastante, tá? O Sol, eu acho que ele tem uma mudança de 1 grau de um dia para o outro. A Lua, ela chega a ter... Cara, eu não vou falar aqui não, porque eu não tô bem atualizado, tá? Eu sabia, tinha tudo isso de cor, tudo anotado, de cabeça. Mas eu não vou saber agora. Mas a Lua, ela é uma mudança de graus, assim, bem alta, ao ponto que você percebe. Tanto que o nascer da Lua de um dia para o outro, ela difere aí cerca de 20 minutos, 40, eu não sei mais exatamente, mas eu acho que é 12 graus e 20, 40 minutos a Lua, enquanto o Sol é 1 minuto, não, o Sol eu não sei se é 5 minutos e 1 grau, então ele é bem pouco perceptível essa mudança diária. Então você realmente tem que ter um ponto de referência para você conseguir observar. A Lua não, a Lua você consegue sim, você vê que ela nasceu aqui hoje, no outro dia ela vai nascer 40 minutos depois, sei lá, 12 graus de distância, do ponto que ela nasceu ontem para o ponto que ela está nascendo hoje, aqui com 40 minutos depois. E é exatamente por isso que muitas pessoas acabam não pegando a Lua cheia nos horários normais, porque quando a Lua ela tá cheia, ela vai nascer lá para 9 horas da noite, um negócio desse aí. Tá certo? Então, aí você imagina que você tem que gastar tempos da sua vida, como eu gastei, observando isso, varando a madrugada, observando, anotando essas coisas, fazendo dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vídeos, para um maluco chegar e fazer um comentário imbecil. E aí você tem que ir lá educadamente responder o cara, porque o cara é preguiçoso. E não quer ver seu conteúdo. Então, cara, eu não sei nem se Douglas deveria estar fazendo isso, porque é desgastante e é desnecessário. E tipo assim, tem coisa, cara, que eu até entendo a pessoa ser gado. Eu até entendo a pessoa insistir na gadice. Mas, um exemplo, depois que eu explico isso aqui, certo? E a pessoa vai lá, ela vai fazer esse experimento, ela vai observar o Sol se movimentando. Ela vai estar paradinha na cadeira dela todo dia no mesmo lugar. E a pessoa chegar à conclusão, não, mas veja bem, é porque eu estou me movimentando. Mano, vá tomar no cu, bicho. Não tem cabimento uma parada dessa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Independente, cara. Não se trata aqui agora de acreditar que a Terra é um plano ou é um globo. Não se trata disso. Se trata de ciência, de experimento, de empirismo. Mesmo que você acredite que a Terra é um globo,
É mais simples você acreditar no geocentrismo do que no heliocentrismo propriamente dito. Porque existe mais lógica no geocentrismo do que no heliocentrismo. Geocentrismo também é uma merda, tá? É loucura. Mas é menos loucura do que a Terra Globo. Entendeu? Qual é a questão? Então imagine que você tem que lidar com pessoas que têm uma mente tão atrofiada a esse nível. Que não consegue por si só querer enxergar o mundo e como as coisas funcionam. Eu consigo sentir uma brisa, por mais leve que seja. Eu consigo ouvir, ó. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo o ponteiro do relógio bater. E o som que esse ponteiro do relógio causa não é só algo audível, não. Ele causa uma vibração. E você sente essa vibração. Mas, incrivelmente, eu estou aqui agora, de lado e também não. De lado no modelo heliocêntrico, mas agora eu acho que em pé mesmo, pelo modelo heliocal. Girando a 1.666 km, porque eu estou exatamente na linha do Equador. Mas eu não consigo sentir, cara. Sabe, alguma coisa roubou os meus sentidos de forma mágica. Não é isso? E as pessoas acham... E aí eu fico olhando, né? Muitos canais hoje, canais, né, grandes de opinião, quando quer tirar onda hoje, assim, o sinônimo de chamar alguém de burro é chamar de terraplanista ou dizer que o cara tá dando onda de monarca. Só que eles são os verdadeiros burros e estúpidos. Os animais que, tipo, sei lá, mano, não sabe nem de onde vem a porra da laranja que eles chupam. A carne que eles comem. Mas eles se acham julgadores das coisas, sabedores das coisas. É o tipo de gente que quando vê o sol ou a lua no horizonte, meu Deus, a lua tá vermelha. Tipo assim, ô filha da puta, todo dia a lua fica vermelha no horizonte. Todo dia. Isso é refração, cara, todo dia. Meu Deus, a lua tá... Eu via direto. Meu Deus, a lua tá vermelha. Meu Deus, o sol... Todo dia arrombado. Mas você é o cara que quer tirar onda de terraplanista. Eu não tô dizendo que todo terraplanista também é inteligente, né? Tem gente burra pra caralho. Né? Tem gente também que age igual globalista, que só segue à toa. Não, você tem que ver com seus próprios olhos. Certo? Então é isso aí, galera. É só um assunto pra gente sair da rotina, né? Daqueles outros assuntos. Mas só esse mesmo. Depois a gente volta o pau de novo. Vai bater em mulher até ela gostar, né? Tô zoando, é piada. Foi uma piada. Foi uma piada de mau gosto, mas foi uma piada. Entendeu? Então, basicamente isso. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido aqui o ponto. A discussão que eu quis chamar vocês aqui, pra sentir lógico. Meus amigos que seguem o canal por conta do conteúdo masculinista, que acreditam no Globo, não me levem a mal, não fiquem ofendidos, mas ainda tem jeito pra vocês, tem cura. Ou pelo menos não tente defender o Globo publicamente, entendeu? Só siga a sua vida, você não precisa acreditar em nada nesse sentido aí, porque senão você vai estar sendo burro, tá? E aí eu não posso, obviamente, você como uma pessoa que eu quero bem, olhar pra você, defendendo essas coisas e dizer, tá tudo ok, que não tá ok, tá bom? Então é isso aí, pessoal, valeu. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. Valeu e até o próximo vídeo.